Já vamos lá para Atos 22, porque na verdade, na minha Bíblia, pelo menos, esse capítulo 22, ele entra ali meio que no meio ali, no meio não, mas no finalzinho ali de um parágrafo do capítulo 21. E esse capítulo, ele continua exatamente então, aonde o capítulo anterior terminou. Então, Paulo está preso, cercado ali por aquela multidão, com muita raiva, sendo acusado, e há poucos minutos, na verdade, dele ser linchado pelas pessoas. Mas o que mais me impressiona aqui é que Paulo ele recebe então a oportunidade de falar e a sua defesa não começa com argumentos, ele não começa tentando provar que está certo e nem atacando os seus acusadores. E no final do vídeo passado a gente falou já, deu uma introdução sobre isso. Mas ele começa então testemunhando. Então Paulo ele sabe que existe algo poderoso, né, que é contar na verdade aquilo que Deus fez. E nem todo mundo na verdade aceita uma argumentação, nem todo mundo aceita uma pregação. Mas ninguém pode apagar uma vida transformada. Então Paulo começa a falar. E é interessante que ele fala na língua do povo, provavelmente aramaico, e quando a multidão ouve isso, o silêncio, na verdade, aumenta. Porque de repente eles percebem algo, que Paulo não era uma pessoa estranha, não era um pagão e também não era alguém de fora, ele era um deles. Então ele começa a contar ali a sua história, que ele nasceu em Tarso, foi criado em Jerusalém, educado aos pés de Gamaliel, que era um dos mestres, na verdade, mais respeitados dentro do judaísmo, e isso aqui é muito importante, porque aos olhos dos homens, se existia alguém que parecia estar no caminho certo, era então Paulo. Porque ele conhecia as escrituras, ele conhecia as tradições, ele conhecia a religião, mas ainda assim, ele não conhecia a Jesus. E aqui tem uma verdade que continua acontecendo até hoje, uma coisa atual, que é possível nós conhecermos muitas coisas sobre Deus e ainda assim não conhecer a Deus de verdade. Porque informação espiritual não é a mesma coisa que transformação espiritual. E aí, Paulo continua. Ele relembra como que ele perseguiu os cristãos, prendia os homens, participava de perseguição, aprovou a morte de Estevão. E eu acho impressionante que Paulo nunca tenta esconder essa parte da história. Porque a graça de Deus, ela não depende de apagar quem nós fomos no nosso passado. Na verdade, quando nós entendemos da onde Deus nos tirou, nós passamos a admirar ainda mais a graça de Jesus que nos alcança. E aí a narrativa chega ao caminho, então, de Damasco. E aqui, na verdade, tudo vai mudar. Uma luz vinda do céu brilha ao redor dele, ele contando, né? A história, ele cai no chão, ouve uma voz, e aí ele ouve dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus não diz assim, porque você está perseguindo os meus perseguidores, mas ele diz, por que me persegues? E existe algo profundo aqui, porque na verdade Jesus, ele se identifica de forma tão íntima com o seu povo, que aquilo que fazemos aos seus filhos é tratado como se fosse feito para ele. Olha que poderoso isso. Isso mostra o quanto que Cristo ama a sua igreja. E aí Paulo faz a pergunta que muda, né? Ele contando ali a história. Quem és tu, Senhor? E a resposta vem, eu sou Jesus de Nazaré. Então assim, imagina aquele momento, nós já passamos por esse capítulo, né? E o homem, na verdade, que Paulo acreditava estar servindo, era exatamente aquele que ele estava combatendo. Olha que coisa mais tremenda isso. Tudo que ele pensava saber até então é completamente abalado ali em poucos segundos. E existe um detalhe, Jesus já havia ressuscitado, estava glorificado e exaltado à direita do Pai. E ainda assim ele se apresenta como Jesus de Nazaré. O Cristo glorificado continua se identificando com aquele nome simples da cidade onde cresceu. Porque Jesus ele nunca teve vergonha da sua história, e nem vergonha de se aproximar das pessoas comuns. E às vezes Deus também faz isso conosco, não porque Ele muda, mas porque a nossa compreensão é limitada. Então existem momentos em que Deus desmonta algumas certezas na nossa vida para construir algo que realmente é verdadeiro. E aí Paulo continua contando que ele ficou cego, e eu sempre achei na verdade essa parte assim muito interessante, porque o homem que pensava enxergar tudo, agora precisa ser guiado pela mão. O perseguidor se torna completamente dependente. Ele precisa ser conduzido. O homem forte se torna vulnerável. Voltando aqui para terminar o nosso vídeo, roupa diferente porque o meu vídeo foi cortado ontem, recebi visita bem na hora que eu tava gravando e não consegui voltar mais. Então tô aqui
um novo dia para poder terminar esse capítulo de Atos 22. E ali nós terminamos aquele pedacinho ali da parte do vídeo, que vai estar tudo grudadinho aqui para você, falando que aquele homem, então, ele se tornou vulnerável de uma maneira que ele precisava ser guiado pela mão, porque ele estava cego. O perseguidor tinha se tornado completamente dependente e agora ele precisava ser conduzido. E talvez Deus ali estivesse ensinando algo, porque antes de usar Paulo para alcançar multidões, Deus mostra que ninguém é forte o suficiente sem a sua graça. Olha que coisa maravilhosa. Então entra em cena ali um homem chamado Ananias, e é importante a gente lembrar de tudo isso, porque o capítulo cita tudo isso de novo, e é mais uma maneira da gente aprender e gravar essa história e tudo que aconteceu com Paulo, no momento que ele se encontrou ali com Jesus. E é bem interessante, porque Deus ele usa Paulo para impactar multidões, mas ele usa Ananias para alcançar Paulo. Um discípulo aparentemente até comum, sem fama, sem destaque, sem livros escritos, mas um homem usado por Deus em um momento ali decisivo. E Paulo então faz questão de mencionar algo. Ananias, ele era respeitado pelos judeus daquela região e ele era conhecido pela sua piedade. E isso, na verdade, traz um certo peso e importância, porque Paulo ele está mostrando que a sua fé em Jesus não nasceu de um rebelde qualquer. Deus usou um homem respeitado para que ele pudesse fazer parte da história. Então, Ananias, ele ora por Paulo e a sua visão volta. Paulo, então, é batizado e aí ele recebe o seu chamado, que Jesus o enviaria para anunciar o evangelho. Não apenas aos judeus, mas também aos gentios. E é aqui que, na verdade, tudo muda novamente, porque é nesse momento que a multidão que estava ouvindo todo esse testemunho dele fica em silêncio. Isso, na verdade, é impressionante. Eles ouviram sobre a luz, eles ouviram sobre Jesus, sobre o milagre e sobre a conversão de Paulo, e continuaram ouvindo. Mas, de repente, tudo muda quando Paulo menciona os gentios. Porque, na verdade, esse era o verdadeiro problema, esse era o verdadeiro escândalo. A ideia de que Deus estava chamando pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo, sem distinção, sem privilégio, sem superioridade. E isso confronta profundamente, sabe o quê? O orgulho de muitos. Quantas vezes nós já não falamos de orgulho aqui nesses nossos estudos? Porque o evangelho, ele sempre tenta derrubar qualquer ideia de superioridade humana. Então começa a confusão de novo, os soldados retiram Paulo dali, querem interrogá-lo e se preparam para bater nele. Mas então acontece algo surpreendente, porque Paulo pergunta se é permitido bater num cidadão romano sem condenação, e aí isso acaba mudando, porque Paulo era cidadão romano e aquilo era considerado ilegal, como a gente já citou aqui em alguns capítulos para trás. Os soldados ficam então assustados, o comandante também. E Paulo, a gente percebe que ele não estava, na verdade, buscando por privilégios pessoais, mas ele também não estava deixando de usar recursos que eram legítimos quando isso servia à missão que Deus estava lhe enviando. Percebe a diferença? Então, confiar em Deus não significa rejeitar toda a proteção disponível. Muitas vezes, a providência de Deus também trabalha através dos meios que Ele já colocou nas nossas vidas e diante de nós. E aí, assim, termina Atos 22. Paulo continua preso, a multidão furiosa, os conflitos continuam, mas uma coisa aqui fica clara, que a prisão, ela não impediria a missão. Porque o homem que antes perseguia Jesus, agora estava disposto a sofrer por ele. E essa talvez seja uma das maiores evidências de uma vida transformada. Quando Paulo, ele encontrou Jesus, ele não apenas mudou de opinião, ele mudou de direção. Então, assim, pense, sabe, por alguns segundos, se alguém de repente perguntasse para você o que Jesus mudou na sua vida. O que você responderia? Eu gostaria que realmente você gastasse, na verdade, não alguns segundos, alguns minutos pensando nisso. Se alguém perguntasse para você o que Jesus mudou na sua vida, qual seria a sua resposta? Será que, sabe, foi algo surpreendente ou de repente você não consegue identificar? Esteja, sabe, realmente assim pensando sobre isso. E você pode fazer aquela oração que eu tenho mencionado aqui por nos finais de alguns capítulos, que pode ser algo simples, mas que venha do seu coração, sabe, dizendo assim para o Senhor, Senhor, que a minha vida conte uma história, um testemunho que aponte para Ti. E vamos nas nossas perguntas para a gente checar o nosso coração. Você conhece apenas informações sobre Deus ou conhecido o próprio Deus? Será que existe alguma área onde Deus está confrontando aquilo que você tem certeza? A sua vida hoje mostra evidências de transformação? Se você tivesse que contar a sua história com Jesus em poucos minutos, o que você diria?
o que Ele tem feito através da sua vida e na sua vida. Porque muitas vezes não é só sobre o que Ele faz na nossa vida. Às vezes a gente conta, restaurou meu casamento, fez tudo isso é muito importante. Mas e a missão? Quem você tem alcançado? Qual é a sua história respondendo o chamado? Porque ninguém está longe demais para receber a graça de Deus, e nem mesmo alguém que estava caminhando na direção oposta. Jesus, ele alcança a todos. Deus abençoe.